Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer a correção das 5 questões de raciocínio lógico da prova do concurso da Polícia Civil da Bahia de 2022 para o cargo de perito. A banca desse concurso foi a IDECAM. Questão 11. A partir da proposição realizar um ofício profissional é gratificante se e somente se possui valorização pessoal, profissional e financeira, qual alternativa apresenta sua correta simbologia? E aí seguem as alternativas. Primeiramente, observe que apesar de apresentar dois verbos, a sentença realizar um ofício profissional é gratificante corresponde a uma única proposição, já que a oração realizar um ofício profissional corresponde apenas ao sujeito da frase. Assim, nós podemos representar essa sentença apenas pela letra P. Além disso, nós podemos representar a proposição possui valorização pessoal, profissional e financeira apenas pela letra Q. E por fim, como o conectivo se e somente se corresponde a uma bicondicional, cujo símbolo é uma seta bidirecional, então nós concluímos que a correta simbologia da proposição do enunciado é dada por P, se e somente se que. Logo, o gabarito é a letra D. Em relação às demais alternativas, a letra A representa a condicional se P, então que. A letra B representa a disjunção P ou que. A letra C representa a conjunção P e que. E a letra E representa a proposição P ou que se e somente se R. Logo, todas elas estão erradas. Questão 12. Sabemos que todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência internacional e possuem uma explosão física diferenciada, é possível afirmar que... E aí seguem as alternativas. Sendo S o conjunto dos jogadores da seleção brasileira, T o conjunto dos jogadores que treinam em times de grande referência internacional e P o conjunto dos jogadores que possuem uma explosão física diferenciada, nós vamos construir um diagrama lógico para representar a relação entre esses três conjuntos. Daí, considerando a informação apresentada no enunciado, nós devemos representar o conjunto S contido na interseção entre os conjuntos T e P, já que todos os jogadores que pertencem a S pertencem também a T e a P. Assim, analisando as alternativas, a letra A afirma que existe jogador da seleção brasileira que treina em time de grande referência internacional e não possui uma explosão física diferenciada. Mas como todo jogador da seleção brasileira possui uma explosão física diferenciada, segue que essa alternativa está errada. A letra B afirma que não existe jogador da seleção brasileira que treina em time de grande referência internacional e que possui uma explosão física diferenciada. Porém, na verdade, não só existe, como todos os jogadores da seleção brasileira possuem essas duas características. Logo, essa alternativa está errada. A letra C afirma que pelo menos um jogador da seleção brasileira não treina em time de grande referência internacional. Mas como todo jogador da seleção brasileira treina em time de grande referência internacional, segue que essa alternativa também está errada. Já a letra E afirma que todos os jogadores que possuem explosão física diferenciada fazem parte da seleção brasileira. Porém, pode ser que existam jogadores que possuem explosão física diferenciada, mas não jogam pela seleção brasileira. Logo, essa alternativa está errada. Por fim, a letra D afirma que existem jogadores que treinam em time de grande referência internacional e que não jogam pela seleção brasileira. Porém, pode ser que não exista nenhum jogador que treine em time de grande referência internacional, mas não jogue pela seleção brasileira. Logo, essa alternativa também está errada. Assim, como não há nenhuma alternativa correta, nós vemos que essa questão deveria ter sido anulada. Porém, como a IDECAM não anulou essa questão e deu como gabarito oficial definitivo a letra D, nós vamos voltar e analisar um pouco mais essa alternativa. Primeiramente, observe que o enunciado nos informa apenas que todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência internacional, e, portanto, apenas por essa informação, nós não podemos afirmar nem que existem, nem que não existem jogadores que treinam em time de grande referência internacional e que não jogam pela seleção brasileira. A única coisa que nós podemos afirmar é que podem existir jogadores que treinam em time de grande referência internacional e que não jogam pela seleção brasileira.
Então, se esse fosse o caso, a alternativa estaria correta. Porém, mesmo esse não tendo sido o caso, ainda assim a IDECAN considerou que a alternativa estava correta, o que, ao meu ver, é uma interpretação extrapolada do que o enunciado havia afirmado. Sendo assim, como inclusive não é a primeira vez que a banca adota esse tipo de interpretação, fica aqui a observação caso ela volte a cobrar questões desse tipo em provas futuras. Questão 13. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico. E aí seguem as alternativas. Primeiramente, observe que uma sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico é basicamente a definição de proposição lógica. Daí, analisando as alternativas, nós vemos que a letra A apresenta uma sentença exclamativa, a letra C apresenta uma sentença imperativa e as letras D e E apresentam sentenças interrogativas. Logo, nenhuma delas apresenta uma proposição lógica e, portanto, todas elas estão erradas. Por outro lado, João estudou muito e está preparado para a prova é uma proposição lógica composta e, portanto, satisfaz o que foi solicitado no enunciado. Logo, o gabarito é a letra B. Questão 14. Qual a negação da seguinte proposição composta? Se U, então não R ou S. E aí seguem as alternativas. Como a condicional se U, então não R ou S, só é falsa quando U é verdadeira e não R ou S é falsa, então a negação de se U, então não R ou S, só é verdadeira quando U é verdadeira e a negação de não R ou S também é verdadeira. Daí, como a negação da disjunção não R ou S é igual à conjunção R e não S, segue que a negação da condicional se U, então não R ou S, é igual à conjunção U, I, R e não S. Logo, o gabarito é a letra E. Questão 15. A partir da proposição o Natal é um lindo momento se e somente se as pessoas internalizarem a necessidade de mudança, é possível afirmar que essa sentença é equivalente a... E aí seguem as alternativas. Sendo P a proposição o Natal é um lindo momento e Q a proposição as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, então a proposição do enunciado pode ser representada pela bicondicional P se e somente se Q. Daí, observe que essa bicondicional nada mais é do que a conjunção entre as condicionais se P então Q e se Q então P. E, portanto, ela é equivalente à proposição se P então Q e se Q então P. Ou seja, se o Natal é um lindo momento, então as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, e se as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, então o Natal é um lindo momento. Logo, nós vemos que o gabarito é a letra C. Em relação às demais alternativas, na letra a sentença se o Natal não é um lindo momento, então as pessoas não internalizaram a necessidade de mudança. E se as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, então o Natal é um lindo momento, corresponde à proposição se não P, então não Q, e se Q, então P. Mas como se não P, então não Q é equivalente à própria proposição se Q, então P, segue que isso é equivalente a apenas se Q, então P. Logo, essa alternativa está errada. Na letra B, a sentença o Natal é um lindo momento e as pessoas internalizaram a necessidade de mudança. E se as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, então o Natal é um lindo momento, corresponde à proposição P e Q e se Q, então P. Mas como P e Q não é equivalente a se P, então Q, segue que essa alternativa também está errada. Já na letra D, a sentença apresentada é o Natal é um lindo momento se e somente as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, e se as pessoas internalizaram a necessidade de mudança, então o Natal é um lindo momento. Daí, observe que se tivesse sido utilizada a expressão se e somente se, essa sentença corresponderia à proposição P se e somente se Q e se Q, então P, que é equivalente a apenas
P se e somente se que. Ou seja, nesse caso, a alternativa estaria correta. Mas como a expressão utilizada foi se e somente, ao que parece, a IDECAN colocou esse termo e somente apenas para confundir mesmo. Então, na verdade, essa sentença deveria corresponder à proposição se que, então P, e se que, então P, que é equivalente a apenas se que, então P. Logo, essa alternativa está errada. Por fim, na letra E, a sentença "O Natal não é um lindo momento" ou "As pessoas não internalizaram a necessidade de mudança". E se as pessoas não internalizaram a necessidade de mudança, então o Natal é um lindo momento, corresponde à proposição não P ou não que e se que então P. Daí, como não P ou não que é equivalente à proposição se P então não que, segue que isso é equivalente a se P então não que e se que então P, que não é equivalente à proposição denunciada. Logo, essa alternativa também está errada. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários aí embaixo. Valeu!